Bem-vindos, mestres da educação! Nessa segunda videoaula, vamos continuar estudando as questões objetivas. Só que dessa vez, vamos nos aprofundar nas partes que a compõem, que são elas: enunciado e alternativas. Então vamos lá. Quais as vantagens de saber elaborar um item? Em primeiro lugar, você vai ter um modelo para se basear. Sempre. Ele está ali mentalizado em sua cabeça. Em segundo lugar, você consegue adaptar esse modelo às necessidades de uma turma específica. E em terceiro lugar, ao trabalharmos elaboração de itens no ensino fundamental, nós professores vamos funcionar como molas propulsoras para impulsionar esses jovens, esses estudantes ao ensino médio corretamente, ao Enem e às demais provas de larga escala. Preciso lhe lembrar que a melhor questão não é aquela que está pronta e acabada lá na internet, que a gente só deu um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou. É aquela da própria autoria, é aquela que tem as características daquela turma. Essa sim é uma questão inédita. Por fim, no terceiro parágrafo, trago uma breve passagem de uma música do Belchior, que diz mais ou menos o seguinte: que uma nova mudança em breve vai acontecer, e o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Então, caríssimos professores, esse é o nosso pequeno momento de rejuvenescer, aprender algo novo e aplicar. Uma mensagem incentivadora: esforço sem a ferramenta certa não traz resultados satisfatórios. Vamos começar? Está aí a nossa primeira questão. Ela é composta de duas partes. Nós temos o enunciado e temos também as alternativas. Perceba que temos um suporte, no caso a imagem. Este item está quase perfeito. O que é que nós vamos fazer para diferenciá-lo? Nós vamos desmembrar a pergunta do enunciado. Não é uma grande modificação e deu um novo aspecto ao item. Perceba que a pergunta ainda faz parte do enunciado, tudo isso é o enunciado, o texto, a fonte, a imagem e a pergunta. No caso, o comando para as respostas. Então, sempre que possível, a gente vai separar a informação do enunciado do comando para a resposta, dando melhorada na estética. Então aqui eu tenho comando para a resposta, lá em cima temos a fonte de onde foi retirada a informação, esse texto não foi escrito por mim, foi retirado desse site, Brasil Escola. Aí eu fui na internet também procurar uma imagem, só que nenhuma delas chegou a me satisfazer. Então, eu fui lá no Paint e criei uma imagem. Como vocês podem ver, aqui nós temos uma célula e suas partes, logo eu posso referenciá-la. Como essa imagem foi feita por mim, eu entro com a autoria. Esse texto não foi, então precisamos citar a fonte. Até aqui nós temos o enunciado, as alternativas. Chame a atenção para a fonte. Isso aqui foi retirado da internet. A imagem que eu criei foi referenciada também. E agora as alternativas. Perceba que as alternativas estão seguindo uma ordem crescente. Os números não estão misturados, embaralhados. Eu vou já explicar o porquê. Agora vamos ler um pouco e entender a questão. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Estas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Então ele leu, ele se situou. No caso, eu retirei uma habilidade do 6º ano, a 5ª habilidade, na qual ele tem que compreender a estrutura da célula e o funcionamento dela. Na imagem, eu tenho o número 1, um meio extracelular, 2, membrana plasmática, 3, citoplasma, 4, membrana nuclear, 5, DNA. O comando para a resposta diz o quê? Qual das alternativas a seguir controla a entrada e a saída das substâncias? Quem controla a entrada e a saída? A membrana plasmática número 2. Então, ele vai ter que associar uma função, controla a entrada e saída de substâncias, ao número 2, que representa a membrana plasmática. Eu vou ter os distratores e o gabarito, que é a resposta correta, letra B. É deste modo que a gente elabora itens. Então a resposta fica sendo a letra B. Próximo passo,
entender as características do enunciado. Vamos lá. Característica número 1 do enunciado. Não deve conter a resposta embutida nele. Vamos ver o caso aqui embaixo. Modo errado, modo certo. Da citação 1. Algumas rochas são formadas pelo processo de sedimentação com o passar do tempo. Aqui eu tenho um pedaço, um trecho do enunciado. E aqui o comando para a resposta. Marque a alternativa que classifica a rocha citada no texto acima. Então, dentro do próprio enunciado já está a resposta. Perceba, ó, sedimentação. Então ele vai lá. Letra A, magmática. Não. B, metamórficas. Não. C, ígneas, que é a mesma coisa que metamórficas. Também não é. E está aqui, ó, sedimentares, sedimentação. No quadro ao lado, a gente tem a correção dessa questão. Veja como ficou. Algumas rochas são formadas pela decomposição e acúmulo de outras rochas com o passar do tempo. O comando para a resposta. A rocha citada no texto é classificada como? Aí perceba, ó, magmática. B, metamórficas. C, ígneas. D, sedimentares. Letra D, sedimentares. E perceba que não tem a resposta. Eu coloquei no lugar de sedimentação uma característica dessa rocha, que ela é feita pela decomposição e acúmulo de outras rochas. E a questão foi corrigida de forma chique. Então temos que ter esse cuidado. No enunciado não pode conter a resposta das alternativas. Próximo item. Item 2. O enunciado não deve ser redigido na primeira pessoa do singular ou do plural, eu ou nós. Vamos ver o modo errado. Está aqui em vermelho, ó, chamando a atenção. Nós somos uma espécie denominada Homo sapiens sapiens. Então, usou nós. Não pode. A correção. Na espécie que compreende o ser humano, Homo sapiens sapiens, pronto, está corrigido. É só tirar o eu ou nós. Puxando sardinha para ciências. Na verdade, nós somos uma subespécie. Item 3. Cada questão deve ter seu próprio enunciado e ser independente de outras questões. Isso é muito sério. Vamos imaginar a seguinte situação. Modo errado, né? 1. O combustível usado pelo Sol é... Aí a questão continua. Aí lá na 2, ele faz uma referência à questão 1. Em relação à questão anterior. Quer dizer, a questão 1. Então, caríssimos professores, esse modelo de questão não existe mais. A gente deve se policiar para evitar que se o aluno errar uma, ele acaba errando a outra. Então, de certa forma, é uma questão tendenciosa. O correto é a gente fazer duas questões não interligadas. Então eu crio lá, questão 1, o combustível usado pelo Sol é... E continua a questão. E na questão 2, eu não faço a referência à questão 1. O movimento aparente do Sol e continua. Perceba, elas não estão interligadas. E aqui elas estão. Isso não existe mais, ok? Próximo item. O enunciado deve ser claro e objetivo. Em se tratando de questões objetivas, alguns redatores comentam que o enunciado tem que ser tão claro e objetivo que mesmo sem as alternativas o aluno consiga responder. Olha que legal. Então as alternativas estão lá como apoio. O enunciado tem que ser tão simples, tão claro, tão lógico, que o aluno consiga responder mesmo sem alternativas. Está aqui o modo errado. Esse texto foi retirado de uma página do ensino médio de um site na internet. E diz: circuito elétrico é uma composição de dispositivos elétricos conectados entre si por meio de materiais condutores e ligados a uma fonte de energia elétrica. Multímetro pode ser usado como amperímetro e voltímetro. Ele também serve para medir a resistência elétrica de um resistor. Um estudante do ensino fundamental, ao ler isso, vai ter um choque de realidade. Ele vai perguntar: professor, está em inglês? Vamos ver aqui no modo correto. Eu tentei enxugar esse texto. Está ali bem simples. Circuito elétrico é formado por elementos que formam um caminho através de um fio que conduz energia elétrica. Pronto. Ele só precisa saber disso. O menino vai lá entender o que é um multímetro, um amperímetro, um voltímetro. Vamos deixar isso aí para o pessoal do ensino médio. Aqui basta ele ter a noção. Se a turma for boa, a gente pode até se aprofundar um pouco mais. Mas perceba o nível, a diferença entre os dois textos. Próximo item. O enunciado deve ser de fácil compreensão e adequado ao nível cognitivo da turma. O que é errado? É pegar aquela avaliação de uma turma regular
e aplicar em uma turma que tem dificuldade em leituras ou para alunos do AEE. Correto é fazer adequações. Quando a gente aprende a elaborar itens para o ensino regular, é possível adaptá-los para turmas com maior dificuldade em leitura, para alunos especiais, com o auxílio do pessoal do AEE. Aí ele pode orientar o professor, fazer essa parceria. O que é que fica aqui para a gente? Que a mesma prova não serve para todo mundo. Sexto item. O enunciado deve conter apenas as informações que levam à resolução do item. Nada de encher linguiça. Ambos os textos retirados da internet, que fala sobre o geyser. Os textos são iguais, a única diferença é que esse foi destacado o famoso enchimento de linguiça. Às vezes acontece do professor querer dar uma enchida para a página ficar mais cheinha, e ela acaba exagerando na quantidade de informações. Está aqui o necessário, ó. O geyser é uma espécie de fonte termal que, periodicamente, tem erupções, ou seja, através dele, uma grande coluna de água quente é expulsa para o ar, para fora. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse autopoliciamento, para evitar encher linguiça, que às vezes o menino termina de ler isso tudo e não entendeu o que se pede. Último item, buscar, sempre que possível, relação com o dia a dia do aluno. Vai que o professor é apaixonado por partículas subatômicas e queira falar dos quarks. Ele pode falar? Pode, como artigo de curiosidade, complementação. Mas colocar na prova, para uma criança do sexto ano que ainda está estudando o que é matéria, o que são os átomos, não é muito legal. Então a gente tem que buscar colocar coisas do cotidiano deles. Então, estão aí 7 características do enunciado. Meu conselho, volta o vídeo, dá uma olhada. A gente não aprende tudo de uma única vez. Quando a gente vai elaborando os itens, a gente vai absorvendo melhor. Na sequência, falar aqui brevemente sobre as fontes. Você viu que quando a gente elaborou aquela questão logo lá no início da aula, eu fiz a citação, que ela era do site Brasil Escola, portanto, eu estou referenciando o site como autoria, né? E o dia em que eu acessei. É assim que a gente faz. E quando você for o próprio autor? No caso aqui fui eu. Então eu coloco meu último nome, uma vírgula, em caixa alta aqui, ó, tudo maiúsculo, e aqui o restante do nome, ponto, e onde ela vai ser armazenada. Então perceba a diferença entre as duas citações das fontes. Quando você copiar da internet, faz esse primeiro modelo, e quando você tiver esse momento de inspiração, faz igual ao modelo abaixo. Vamos falar um pouquinho das imagens. Mesmo processo. Se você retirou uma imagem da internet, você cita a fonte. Se você criou sua própria imagem, que também é comum a gente fazer, nós professores, você realiza a sua citação. Então tá aqui, ó. Rolim, Roniel Cabral, ponto, formação continuada, 2 pontos. Está armazenado aonde? Na elaboração de itens, ponto. Calcaia, 2 pontos, 2020. Deixa eu contar uma coisa boa para vocês. Todas as questões elaboradas por nós irão compor um banco de itens municipal. E quando você precisar para elaborar suas provas, elas estarão à vossa espera. Próximo slide. Quanto ao suporte, a gente pode usar imagens, gráficos, tabelas. A gente tem que ter só um cuidado quanto à nitidez. Aqui está pequenininha a imagem, mas ela está bastante nítida. Se ela fosse colocada numa prova, você sabe que a prova vai vir xerocada, preto e branca. Então está aquela colorida, está aqui ela no ato da xerox, da primeira original. E quando a gente tira a xerox da xerox, tem um decaimento, tem uma perca de qualidade em 10 a 30%. Vai depender única e exclusivamente da regulação da máquina de xerox, se ela vai estar no modo econômico ou não. Primeira regra das imagens. Se o aluno não for usar a imagem na resolução do item, não precisa colocar. Então, se sua imagem realmente for ser utilizada pelo aluno e ela sair nítida, meus parabéns, show de bola. Vamos falar um pouquinho dos gráficos. O gráfico também é uma imagem. Está aqui um belíssimo gráfico, colorido e tudo mais. Só que quando ele se torna preto e branco para xerox, e agora? Quem é quem? Eu não consigo fazer a leitura. Isso é muito comum nas nossas provas. Os alunos reclamam muito da qualidade de algumas imagens. Ou ela está distorcida, ou ela está desproporcional, ou o contraste não está legal. Então essas cores usadas aqui não realizam um bom contraste. Portanto,
o professor vai perder um pouquinho de tempo explicando, virando as costas para a turma e desenhando na lousa o que é para ser feito. Essa imagem ainda não está aprovada. Na página seguinte, vamos continuar falando dos suportes e vamos ver outros casos. Está aqui uma belíssima planilha, que não deixa de ser uma tabela, né? Também com cores fortes, porém, na hora da Xerox ela vai sair assim e não vai ser aprovada. No entanto, se você pegar uma tabela com contrastes, percebam, não está colorido, amarelo, azul, vermelho, verde, está em tons de azul. Quando a gente dá um contraste, olha que coisa linda, ilegível. Tem nitidez, tem contraste. E aí sim, professor, show de bola. São essas as imagens que a gente procura. Na sequência, vamos aqui estudar as características do comando para resposta. Característica número 1. O comando deve solicitar apenas uma habilidade por vez. Vejamos na tabela abaixo o modo errado e o modo certo. Vamos lá. No errado. Atividade 1. Marque o item que mostra uma mistura homogênea e o seu método correto de separação. Aparentemente parece ser uma questão ingênua, mas professor Nela, ela está normal. Tá não. Vamos dar uma olhadinha. Mistura homogênea e heterogênea é a habilidade número 1 do 6º ano. Métodos de separação é a habilidade 3. Então, caríssimos, temos duas habilidades em uma única questão. Não é recomendado. Você pode fazer isso na sua prova? É claro que pode, mas não é recomendado. O correto é, vejamos, ao lado. Item 1. Qual das alternativas apresenta uma mistura homogênea? Coloquei a habilidade 1 do 6º ano na questão 1 e coloquei a habilidade 3 do 6º ano no item 2. Próxima característica. O comando para a resposta deve ser objetivo e curto. Vamos dar uma olhada no errado. A glândula paratireoide está situada após a tireoide e é também importante. Marque a alternativa que apresenta dois hormônios fabricados pela glândula tireoide em nosso organismo em equilíbrio. Um enrolado até legal, né? Mas o correto seria o quê? Ser claro, curto, objetivo. Exercício 1. Os dois hormônios produzidos pela tireoide são... E aí a frase continua. No caso, seria uma questão de complementação, já que não tem uma interrogação. Estão lembrados disso? Da nossa primeira videoaula? Item 3. Deve-se evitar expressões e desusos, tais como... Vamos olhar as erradas. Marque a alternativa correta. Assinale o único item correto. Qual das alternativas está correta? Pois é, caríssimos professores. Meus amados mestres, até um tempo atrás a gente fazia isso porque a gente foi criado a ferro e fogo usando esse método, que agora está errado. A gente não pode mais pedir para marcar a correta. Não se recomenda mais. O recomendado é, vamos lá, simulando uma questão aqui, né? Ó, o aumento da taxa de fotossíntese ocorreu, e aqui complementa. Ou, qual das alternativas a seguir apresenta uma explicação para tal fenômeno? E está aqui a interrogação. A gente não pode mais, não se deve, né? Mas usar essa palavra, marque a alternativa correta. Logo, esse modo, esse método é impreciso e o mais aceitado hoje em dia é este. Item 4. Deve-se evitar comandos que solicitem que se marque a alternativa errada. Vamos ver os exemplos. Marque a única alternativa errada. Todas as alternativas estão corretas, certas, exceto... Qual é o item incorreto? Do mesmo modo que aconteceu com os itens corretos, a gente vai proceder com os itens errados e incorretos. Não se usa mais. O modo correto seria como? Podemos afirmar que a distância percorrida pelo móvel foi de... E aqui é uma questão de complementação. E lá embaixo, qual o nome do caminho imaginário dos elétrons? Ou de interrogar. Então, quer dizer, até ontem, aquelas alternativas corretas, marque a correta, marque a errada, a gente usava. Recomenda-se que a partir de agora a gente evite as características das alternativas. Item 1 deve conter a alternativa correta. Única alternativa correta na norma culta. O que é que eu quero dizer com isso? Em um item de marcar objetivo, só se pode marcar uma única vez no item. Às vezes é comum um aluno perguntar, professor, é para marcar quantas nessa primeira questão? Não é para marcar 2, 3, é para marcar apenas uma. Nós, professores, temos que entrar num consenso. Questões objetivas só é para marcar uma
única alternativa, nunca duas. Enquanto houver algum professor produzindo itens pedindo para marcar duas ou mais, o aluno vai ficar confuso. Então vamos combinar? A partir de agora, toda questão objetiva é para marcar uma única alternativa, ok? Vamos analisar o modo errado. Marque as organelas citoplasmáticas. Está tudo no plural, ó. E o menino vai lá. Cílios, não. Eita. B, mitocôndrias. C, DNA. D, lisossomos. E, carioteca. Essa questão está errada. Que ela solicita para o aluno marcar duas alternativas. O modo correto, vamos ver aqui ao lado. Qual das alternativas abaixo apresenta duas organelas citoplasmáticas? Então vou colocar as duas em uma única alternativa. A, DNA e RNA? Não. B, cílios e flagelos? Não. C, carioteca e enzimas? Não. D, mitocôndria e lisossomos? Tá aí, ó. Ok, show, perfeito. E, membrana citoplasmática e núcleo? Também não. Então a gente deve evitar isso o máximo que puder, porque quando ele for fazer Prova Brasil, Provinha Brasil, Enem, só é para marcar uma. Espero contar com a colaboração de todos. Item 2. Quantidade de alternativas. Os anos iniciais, recomenda-se usar 4 alternativas. Os anos finais do fundamental, a gente recomenda o uso de 5, para ele já ir se acostumando. E quanto às características dessas alternativas? Elas têm que ser plausíveis. Quer dizer, elas têm que se parecerem. Elas têm que ser coerentes. Elas devem estar relacionadas à habilidade e elas não podem ser absurdas, excludentes. Vamos ver no modo certo e no modo errado. Primeiro no modo errado. Está aqui um item. Selecione a organela responsável pela digestão celular. Aí ele vai olhar lá embaixo. A, lisossomos. B, lisofomos. C, lisoceremos. D, lisofóssemos. E, resistores. A gente está tratando aqui de uma habilidade número 5 do 6º ano. Alternativa correta, letra A, lisossomos. Só que essa questão está totalmente inválida por conta dessas derivações, que foram propositais. Não existem essas 3 palavras. Lisofomos, lisoceremos e lisofóssemos. Então elas são excludentes. E tem uma coisa estranha aqui embaixo. Letra E, resistor. O resistor está incoerente aí porque ele é do 8º ano, habilidade 2. Aqui a gente está falando da habilidade do 6º ano. Então está havendo incoerência. B, C e D, elas são altamente excludentes por não existirem. Quando eu era estudante eu confundia muito lisossomos com ribossomos. Então eu fazia o que para memorizar? Eu juntava uma coisa nova a uma coisa velha. Então o que era que eu fazia? Eu dividia essa palavra em 2. Liso, somos. Somos, liso. Quem é liso não tem dinheiro, não come. Quem não come não faz a digestão. Então eu unia a palavra digestão, que eu já sabia, a uma coisa nova, lisossomos. E os meninos acham legal quando eu explicava isso na sala de aula, rapaz. Tem a galera que chama isso aí de método mnemônico, né? Mas vamos para o que interessa. Vamos voltar ao foco. O correto é o quê? Qual? Organela responsável pela digestão celular. Letra A, centríolos. B, lisossomos. C, ribossomos. D, cloroplastos. E, mitocôndrias. Então, excelentíssimos professores, a gente tem que ter um certo cuidado com as alternativas. Elas têm que ser plausíveis, se parecerem, elas têm que ser coerentes, estarem relacionadas àquela habilidade específica e não serem absurdas, que o aluno logo de cara já consiga eliminar. Próximo item. Evitar criar uma alternativa que induza o aluno ao erro. As famosas pegadinhas. Não existem mais questões com pegadinhas. Eu preciso repetir isso para os senhores. Vamos ver o modo errado, tem uma pegadinha. O aluno ali super nervoso e vai ler questão. Marque a opção que apresenta o maior osso do corpo humano. Ele nem terminou de ler, então ele já vai direto para a letra A, que já está ali de propósito. E ele já, acertei, já vou para o próximo item. Nem lê mais. Mas olha, perceba. Marque a opção que apresenta o maior osso do corpo humano situado no antebraço. Está lá embaixo, letra E, una. Essa questão ela é caracterizada como pegadinha. Não existe mais. Aqui a gente não está preocupado em medir o nível de atenção do aluno e memorização, e sim no processamento da habilidade daquela informação, no domínio, na retenção daquela habilidade. Perceba como a correção está feita. O maior osso humano localizado no antebraço é. Perceba que essa questão é de complementar, porque complementa perfeitamente. É a una, o fêmur, a patela, a clavícula, a escápula. Dá a ideia de realmente ter uma continuidade da frase.
tudo em minúsculo, lembram disso? E aí sim, está corrigida a questão, está corrigido o item e retirada a pegadinha. Característica de número 4. Sempre que possível, as alternativas devem ter tamanhos proporcionais. Então, de cara, o aluno não sabe nada, ele quer chutar. Vamos lá, professores. A gente chutaria sem ler. Na letra E, porque é maior. É muito comum isso na geografia, na história, também nas ciências. Ele leu, não entendeu nada, foi lá, marcou a maior. E acertou. Refazendo o item, que fala sobre teias alimentares, ele foi refeito, não estou nem lendo. Eu quero que você veja só o tamanho dos itens. Eles têm quase o mesmo tamanho. Nenhum é maior que o outro, tecnicamente falando. E a resposta é a mesma. O que é uma teia alimentar? É a união de várias cadeias alimentares. Aqui foi retirada da internet e aqui, no modo correto, ela foi resumida para ficar em tamanhos proporcionais. Esteticamente fica até mais bonito, não é não? O item ficou mais elegante. Continuando, ainda no item 4. Vamos falar um pouco sobre ordem, ordenação. Não leia, olhe apenas para os itens. Veja quem está mais elegante. Agora vamos lá para o errado. Aqui tem um comando para a resposta. Calcule a distância percorrida pelo projétil. A. 80 mil quilômetros. B. 8 mil graus Celsius. C. 800 litros. D. 80 metros. E. 8 quilogramas. Olha que maldade. Ele quer distância. Tudo bem, a letra A está ok, tem distância, tem comprimento, né? B, temperatura. C, volume. D, comprimento. E, quantidade de massa na E. Então isso aqui não se faz mais, colocar várias unidades para confundir o aluno, que ele já está preocupado com o cálculo. E ainda se preocupar com a unidade. O correto é colocar a mesma unidade e perceba, do menor número indo para o maior número. Além de estar ordenado e mais elegante, todas as alternativas têm a mesma unidade. Então o aluno tem que se preocupar apenas com a resolução dos cálculos. Mais uma coisa para complementar, o aluno não deve gastar tempo tentando entender a questão. Ele tem que gastar tempo tentando resolver a questão. Não que a gente queira facilitar, mas quando a gente cria uma habilidade e usa ela em uma prova, em uma avaliação, a gente está afim que ele gaste tempo tentando resolver o item e não gastando tempo tentando entender aquele item. Então vamos supor que a resposta seja 80, está aí nos dois itens respondido. Próxima habilidade. Outra coisa que caiu em desuso, nenhuma das alternativas anteriores, NDA, esse item tem, marque as organelas citoplasmáticas. E para confundir o aluno, tem DNA, RNA e NDA. Aquele mais desatento, talvez, essa aqui é a menorzinha, eu vou marcar ela. Feita a correção, a gente tem aqui a questão refeita. E, ao invés de ter nenhuma das alternativas anteriores, foi colocado mais um item. Perceba a proporcionalidade. Está do menor para o maior. E nenhum é tão exagerado grandão, para chamar a atenção do aluno e ele marcar. Portanto, nenhuma das alternativas não se usa mais. Próximo item. Deve-se evitar termos genéricos. Sempre, todas, nenhuma, nunca, somente, entre outras mais. Está aqui um item elaborado com essas palavras. Coloquei em vermelho para destacar. Selecione a alternativa que se refere à reação química. Então esses termos geralmente causam confusão. Vamos lembrar mais uma vez, o aluno tem que gastar tempo resolvendo e não tentando entender a questão. Então esse item está em desuso. Sua correção ficaria mais ou menos assim. Retirando as palavras em vermelho. E por fim, está aqui a título de dica, quando os senhores forem chamados um dia para elaborar um gabarito para alguma instituição, é normal a gente se empolgar e começar a criar um gabarito assim, ó. Mas o correto está ao lado. Estou preenchendo aqui automaticamente para a gente poder analisá-los. Perceba que no modo errado, não tem nenhuma alternativa D. Tem 4 letras A, 3 letra B, 7 letra C, nenhuma letra D. É um gabarito, de certa forma, tendencioso. No modo correto, perceba, 4 letras A, 3 letra B, 4 letras C e 3 letras D. Tem um certo equilíbrio. Espero que todos tenham gostado desse material. Faz necessário a gente rever alguns pontos. Alguns a gente já gravou por conta que a gente fazia. Não é verdade? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.